Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Uma ótima semana para todo mundo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Por aqui desfilam inúmeras personalidades falando dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade. E hoje eu vou falar de um segmento que eu gosto muito. Aliás, eu gosto tanto que estou nele há 47 anos. O meu é mais específico ainda, é o jornalismo esportivo. Mas eu vou conversar aqui com o Thiago Varela, coordenador de jornalismo da Rádio Brasil de Campinas. Muita experiência, a gente vai falar do currículo dele já já. E vocês, eu tenho certeza, vão gostar demais. E na Rádio Brasil, ele é o meu coordenador, ele é o meu chefe lá na Rádio Brasil. Tudo bem, Tudo Thiago? bom, Como é que tá? Prazer recebê-lo aqui, rapaz. Prazer imenso estar aqui no seu programa. Muito bem, Thiago Varela. Varela é o quê? Italiano, né? Varela espanhol. Ah, espanhol? O meu Varela é do... Varela espanhol, tá certo. O meu é do Rio Grande do Sul. Família de Passo Fundo. Passo Fundo. Muito legal. E o interessante é que eu tive um amigo em Campinas, que hoje mora lá no condomínio Paraíso, que fica no céu, Manuel Barros Varela. O Manolo, claro, espanhol, né? Não tem nenhum parentesco, não? Acho que não. Não, né? Se a gente for buscar na árvore, às vezes acha. Deve achar alguma coisa, né? Thiago Varela, coordenador de jornalismo da Rádio Brasil aqui de Campinas, formado pela Universidade Metodista de São Paulo, iniciou a carreira como repórter esportivo, né? No Diário do Grande ABC, trabalhou para o Portal UOL por 3 anos, foi chamado pelo Grupo Record para trabalhar na fundação do portal, no portal R7 da Record, muito legal. Participou também da equipe que montou o tabloide Meia Hora é o jornal mais vendido no Rio de Janeiro. Mais vendido, né? no Rio de Janeiro, isso. Depois voltou para o UOL, trabalhou como repórter nacional e internacional, cobrindo fatos pelo mundo, como a eleição de Nicolás Maduro na Venezuela. A coisa tá pegando fogo lá, tá feia demais. Também, olha aqui, rapaz, Você foi aos Estados Unidos também, no 11 de setembro? Fui 10 anos depois. 10 anos depois. Fiz um especial de 10 anos lá. Especial de 10 anos. Para contar o que mudou nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Muito bem. Eu estive lá mais de 10 anos depois que eu vi lá a nova construção e tal, né? E você também trabalhou na cobertura da Boate Kiss em Santa Catarina. E trabalhou na eleição do prefeito de São Paulo, cobrindo. Tá bom. É isso aí, desde 2015, de janeiro, você está como coordenador da Rádio Brasil. Eu pergunto a você está satisfeito com o seu apresentador de esportes da Rádio Brasil, não? Estou bastante satisfeito. Deu um gás novo, né? Uma cara diferente para o nosso esporte. Estou muito satisfeito, Alberto. Que legal, Thiago. Na verdade, a gente, no coloquial, no trabalho, usado lá na Rádio Brasil, eu te chamo de Thiago e tal, mas é o teu nome ou a Varela o que o pessoal mais te chama? Engraçado isso, né? Depende. Acho que em São Paulo, onde eu fiz grande parte da minha carreira, eu sou mais conhecido como Varela. Varela. Né? Se for na redação do R7, na redação do UOL, perguntarem pelo Thiago, acho que pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Mas aqui em Campinas, me conhecem mais como Thiago. Pois é, você sabe uma coisa interessante que eu conversava lá na própria rádio mesmo com o Carbone, que apresenta o programa de esportes comigo, né? O Carbone, que foi um brilhante jogador de futebol, o Carbone foi treinador e tal, enfim. E o Carbone fala que o nome da gente, na verdade, tinha que ser o sobrenome. É verdade. Não é? Porque quantos Thiagos existem? Aqui no estúdio tem um ali, depois só um também aqui no estúdio, né? Mas tem muitos Thiagos. É verdade. Agora, Varela não. Então, acho que o nome deveria ser o sobrenome que a gente carrega, que esse é seu eternamente. E o nome, enfim. Mas vamos lá. Fala pra mim aqui. O jornalismo mudou nos últimos anos? Está tomando um novo rumo? O jornalismo mudou, está tomando um rumo diferente do que era antes. Só que ao contrário do que muita gente fala, muita gente pensa, tem muita gente pessimista em relação ao jornalismo, muita gente falando que o jornalismo morreu, e eu acho que não. Acho que o jornalismo continua vivo, dinâmico e mais importante do que nunca na vida das pessoas. As pessoas ainda precisam se informar e se informar bem. Agora, a internet causou uma grande revolução no jornalismo. E independentemente da mídia que você trabalha, aqui a gente está no canal de televisão, lá na Rádio Brasil, numa rádio tradicionalíssima do Dial Campineiro, mesmo aqui ou lá,
a internet mudou a forma da gente fazer jornalismo. E a gente precisa se adaptar a isso. Nós temos que nos reinventar, sobretudo o jornal escrito, né? Que eu acho também que... eu me recordo que há tempos atrás eu trabalhava numa emissora de rádio, quando eu não era repórter, mas o diretor de esportes, quando o jornal dava um furo, veja só, jornal dando furo, hoje é um negócio que não existe, né? O jornal dava um furo, o time contratou tal jogador, ele chegava e falava assim: não me conformo de vocês tomarem um furo de jornal, isso não existe e tal. Hoje, não sei se você concorda ou não, nas reuniões, nas equipes esportivas que eu comandei, eu acho que a importância maior está na repercussão e menos na informação, porque a informação, quer dizer, a informação sempre em primeiro lugar, mas eu digo na temporalidade, ou seja, eu quero informar o primeiro 5 minutos antes, 5 minutos, não muda nada, na minha visão. O que você pensa disso? Eu acho que também não muda nada. É óbvio que a busca pelo furo ainda é algo importantíssimo no jornalismo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no jornalismo esportivo, a gente teve agora o furo do Neymar indo pro Paris Saint-Germain, que foi de um repórter específico, lá, o Marcelo Beckler, ele que deu essa informação. Agora, esses grandes furos, eles são cada vez mais raros. Né? Porque hoje qualquer um pode dar um furo de reportagem. Na rádio, por exemplo, não é incomum a gente receber o WhatsApp, passei aqui na Anhanguera e tá pegando fogo em tal lugar, ou vi um acidente assim na rodovia, ou... Já vem a foto, vem a filmagem, vem tudo. Quer dizer, o trabalho do jornalismo é checar. Né? Não é mais só ir atrás da notícia. Né? Esse trabalho da checagem do jornalismo hoje, ele é muito importante e talvez mais importante do que jamais foi. Né? Sim, e com isso, o cuidado que a gente tem que ter é muito grande. Né? Por que tem que ter esse cuidado? Porque hoje, eu costumo falar que qualquer pessoa é um jornalista, qualquer pessoa é um fotógrafo, qualquer pessoa é um cinegrafista, é um editor, é um redator e tal, até aqueles programas de edição. Agora, a gente precisa ver a veracidade, a fonte efetiva, porque senão a gente começa a propagar tantas inverdades por aí. Essa é uma questão importante de hoje em dia. E isso mudou de pouquíssimo tempo para cá, né? Acho que principalmente com as redes sociais, a popularização das redes sociais, qualquer um difunde informação, difunde notícia. E todo mundo está nas redes sociais, né? Minha mãe tá, a avó tá, a vizinha tá. O que seria da terceira idade sem as redes sociais, rapaz? Exatamente. Tá no WhatsApp, tá no Facebook. Só que é o seguinte, qualquer notícia ali, a população que não vive o dia a dia do jornalismo, e não precisa não estou nem falando de menos instruído, mais instruído, estou falando de um médico, a dona de casa. Perfeito. Acredita no que está ali. Estou recebendo esse áudio, estou recebendo essa notícia, essa foto, ela só pode ser verdadeira. Então, um dos trabalhos hoje do jornalista, um trabalho importantíssimo, é o que em inglês eles chamam de fact-checking, que é a checagem da notícia, checagem da informação. A gente trazer para o leitor, para o telespectador, para o ouvinte, se determinada notícia é verdadeira, não é. Porque é isso. Eu gosto muito desse panorama em que todo mundo é produtor de conteúdo. Gosto, acho importante. Acho importante que o cidadão comum também tenha um canal de comunicação. Agora, a população tem que entender também que boa parte daquilo que a gente vê é mentira. Verdade, verdade. Vamos falar um pouquinho aqui das suas coberturas. Depois a gente entra no aspecto hoje do trabalho, como é que está o mercado e tal. Fala para mim, de todas as coberturas importantes que você fez, do Maduro, da chegada ao governo, do Haddad, da Boate Kiss e tal, você consegue mensurar, claro, a importância de todas, mas acho que a Boate Kiss foi a que mais tocou ou não? Foi. A cobertura da Boate Kiss foi a que teve um impacto pessoal para mim muito maior do que as outras. Como é que foi? Conta pra gente. Olha, você estava onde? Quem te avisou? Como é que você foi? Eu era da equipe de internacional do UOL. Foi a equipe que eu mais trabalhei na minha vida, foi com jornalismo internacional. Tá. Só que, para quem não sabe, jornalista, a gente faz plantão, né? A notícia não para. No domingo, eu estava no domingo de plantão, no plantão todo mundo faz tudo. Quando a gente recebeu a notícia via agência, já havia tido um incêndio numa boate, numa casa noturna, com feridos.
Conforme o passar da manhã, esse número foi aumentando. Meu chefe, na época, o gerente, me ligou, falou, pega sua mala e vai. E fui. Fui sem data para voltar, não sabia o que esperar. Você era solteiro? Eu era casado. Já era casado. Liguei para minha esposa estava na casa dos pais, curtindo o fim de semana. Ela nem sabia da notícia e fui. Cheguei em Santa Maria por volta das 7 da noite, cheguei no velório, estava acontecendo um velório coletivo no ginásio de esportes da cidade por volta das 8. Aí já tinha um rescaldo todo do número de mortes e tal. E ali já foi o primeiro impacto, né? Porque você chegar num velório coletivo, 30 corpos ali, o número não parava de aumentar. Quer dizer, a partir daquele momento eu já entendia o impacto que aquilo teria, a relevância daquela notícia. E trabalhei muito naquele dia, né? Eu cheguei às 8 da noite, eu lembro que no lado de trás do ginásio, os corpos não paravam de chegar com caminhão, maca. Eles deixavam os corpos no chão. Olha. E daí chamavam as famílias para fazer o reconhecimento. Quer dizer, uma das cenas mais tristes que eu acho que eu vi na vida, não é nem no jornalismo, né? Na vida. E trabalhei aquela madrugada inteira, conversando com as famílias, conversando com bombeiros, com policiais, com as autoridades que estavam ali, visitando outros velórios, tentando entender um pouco a dimensão daquilo tudo. Trabalhei até 7 da manhã, tomei um banho, continuei trabalhando segunda-feira nos enterros, porque daí no cemitério principal de Santa Maria era de 2 a 3 enterros por hora. Que coisa, não? De jovens. A gente está falando de gente de 20, 21, 19 anos. Não, coisa triste, triste demais. E eu até comentava há pouco isso, relembrando essa história. Quando a gente é jornalista, parece que em determinado momento a gente veste uma armadura que em um período nada atinge. Você parece que você olha de longe aquilo. Sim. Aí passa um pouquinho. Passa um pouquinho. À noite, na segunda-feira, teve uma passeata, todo mundo de branco, pelas ruas de Santa Maria. Eu, pessoalmente, eu tenho uma ligação com a cidade. Minha bisavó está enterrada lá, minha mãe morou lá. Ah, em Santa Maria? Eu tenho uma tia que mora lá, uma tia da minha mãe, mas se chama de tia, com um primo. E eles foram nessa passeata e eu acompanhei como jornalista. Tranquilo, fazer meu trabalho. Em determinado momento, a gente estava no centro da cidade, eu fui pela primeira vez na porta da boate. Estava fechada, ficava na frente de um supermercado. E aí, Alberto, a gente fala muito da imparcialidade do jornalista, que ele tem que ser frio, sim, mas em determinados momentos isso é impossível. Cheguei na frente da Boate Kiss e eu não me aguentei. Ali meio que caiu a ficha mesmo. De como era tudo terrível que estava acontecendo, né? Como que uma série de erros evitáveis, né? Um sinalizador dentro de um lugar fechado, um material que revestia o prédio, que era inflamável, que liberava um gás tóxico, superlotação dentro da casa noturna, como tudo errado, uma né? série de coisas muito evitáveis e absolutamente erradas poderia ter evitado a morte de mais de 200 jovens. Que coisa. E ali eu chorei. Imagina. Né? Porque a gente é jornalista, mas... Você sabe, eu confesso a você que eu não tenho essa veia. Eu acho que se eu fosse fazer uma cobertura dessa, eu chegaria chorando, trabalharia chorando, sairia chorando e a todo momento tentando ser solidário, tentando fazer aquilo, mas o jornalista precisa ter essa isenção, porque senão ele não consegue fazer. É óbvio que ele precisa ter uma isenção, mas a emoção também traz ao jornalista a indignação. O jornalista que não se emociona, ele não fica indignado. E numa cobertura como essa, você precisa ficar indignado com certas coisas. Concordo. Né? Por exemplo, a sucessão de erros. Né? Isso é de ficar indignado. E a emoção traz isso pra gente. Mas se eu fosse só movido à emoção, é óbvio eu não conseguiria fazer uma cobertura séria. Com certeza. E eu queria falar um pouquinho também aqui. Bom, isso aí depois a gente viu. Infelizmente ainda não temos o desfecho, né, da apuração de todos os culpados.
Agora há famílias que estão sendo processadas, inclusive. Exatamente. Né? Um absurdo. É o fim do mundo, uma inversão de valores assim que a gente não consegue mensurar e não consegue entender, Tiago. Ô, Tiago, vamos sair um pouquinho dessa tragédia que foi a mais terrível, né? A mais terrível. Sobre o ponto de vista da perda de vidas e tal aqui no Brasil. Vamos para a Venezuela, que está vivendo uma efervescência terrível, mas você estava lá na eleição do Maduro. Como é que estava a Venezuela na época? Já estava efervescente, né? O que aconteceu? Meses antes, Hugo Chávez morreu. Sim, a morte do Hugo, do Chávez. E aí foram convocadas eleições. E a Venezuela, se a gente fala que o Brasil hoje é um país dividido politicamente, é porque o brasileiro não conhece a realidade venezuelana. Lá é um país absolutamente dividido politicamente entre chavistas e anti-chavistas. Na eleição isso fica muito mais exacerbado. Era a eleição o Nicolás Maduro pelo PSUV, que é o Partido Chavista, Partido Socialista Bolivariano da Venezuela, e tinha como seu principal rival o Henrique Capriles, que é governador do estado de Miranda, lá na Venezuela, oposicionista ao governo Hugo Chávez. E a gente via nas ruas uma divisão quase que violenta disso. Né? Na campanha eleitoral, eu participei, por exemplo, do último grande comício do Nicolás Maduro. Nicolás Maduro que recebeu, por exemplo, o Maradona num dos comícios que eu participei lá na Venezuela. Uma multidão assim, um apoio quase irrestrito daquele grupo. E eles seguem o político e veem o político como muito mais do que um político, né? E do outro lado também. Mas lá de certa forma, existe o idealismo de partido. Né? Existe. O partido está acima da figura de quem o representa? Então, na verdade, está e não está, né? O Hugo Chávez personificava o partido, né? E isso era muito forte. A Venezuela ainda estava sofrendo o luto da perda do Hugo Chávez, né? Os chavistas sofrendo o luto da perda do Chávez. Então, eles enxergavam no Maduro o Hugo Chávez, né? Então, além de tudo, ainda teve esse caráter emocional de uma campanha, com a morte do Hugo Chávez ainda muito recente, imagens do Chávez em Caracas, pelo menos, inteiro, nos muros, outdoors, na televisão. E você acha, o Tiago, que muitos chavistas passaram a ser hoje oposição? Passaram. Porque a Venezuela está um caos. A Venezuela está um caos hoje. A Venezuela, para quem não sabe, é um país que produz muito pouco. Né? Isso eu percebi ainda mais andando lá. Você vai no supermercado, a banana é do Brasil, o arroz é da Colômbia, enfim, nada é produzido lá. A indústria venezuelana... Petróleo sim, né? Então, esse é o ponto. A indústria foi sucateada, a agricultura foi sucateada, ela produz muito menos do que poderia produzir porque tem o petróleo. Sim. Todo mundo vai trabalhar com petróleo na Venezuela. E essa é a bênção e a maldição do país. Então, quando a gente pega na Venezuela a morte do Hugo Chávez, que desestabilizou o país, porque ele governava, ele tinha uma mão de ferro ali para governar, mas a queda do preço do petróleo nos últimos anos, né, mais a PDVSA, que é a estatal venezuelana do petróleo, a Petrobras deles, absolutamente sucateada, toda essa equação gera esse barril de pólvora que é a Venezuela hoje. Verdade. E é uma tristeza, porque é um país lindo. Bonito. Muito bonito. Eu nunca fui a Venezuela, nunca fui a Caracas. Um povo maravilhoso, um povo acolhedor, um povo simpático. É uma pena ver o país nesse estado. Muito bem. A gente estava falando há pouco aqui das coberturas internacionais que ele fez, trabalhando por alguns órgãos de imprensa muito famosos. O UOL, ele ajudou também montar o R7, a gente vai saber como é que foi. Você estava no UOL quando você foi chamado para o R7? Estava no UOL quando eu fui chamado pelo R7, né? O R7, quando foi fundado, eles se preocuparam em chamar pessoas que tinham ali o know-how de internet, né? Então,
foram lá para o UOL, outros portais também, para abrir o R7. Para montar o R7. Você fuma, não? Não fumo. Não, nunca fumou? Nunca fumei. Porque as redações antigamente, não sei como... Hoje não pode mais fumar. Hoje não pode mais fumar. Mas você se lembra, você na redação, você tinha que navegar no meio das nuvens e tal, de se É verdade. E quando veio a lei que proibiu o cigarro dentro da redação, eles davam um jeito, fumava na escada, ia pro banheiro. Sim, hoje não, hoje não tem mais cheiro de cigarro. Não tem mais cheiro de cigarro, né? Mas é interessante isso. Agora me fala, quando você fez quando você foi aos Estados Unidos fazer 10 anos depois do 11 de setembro, foi por qual órgão? Foi pelo UOL. Pelo UOL também? Também. Quanto tempo de UOL mesmo? Eu fiquei quase 7 anos em 2 passagens, de 3 anos e pouco cada uma. Uma delas você voltou porque o lugar que você foi, você trabalhou um mês e pouquinho e fechou, foi isso? Foram 9 meses. O Grupo Dia abriu o jornal Meia Hora em São Paulo. Tá. Experiência... Meia Hora é um tabloide. 9 meses. O Meia Hora é um tabloide. No Rio, muito famoso. Muito famoso no Rio de Janeiro. Forte. Né? Muito forte. E abriram em São Paulo, só que São Paulo não tem cultura de jornal popular. Na verdade, o jornal popular em São Paulo, ele vende. Né? Quem não se lembra do Notícias Populares, do NP. Populares, exatamente. Né? O próprio Diário Popular, o Rei das Bandas. Diário Popular. O Rei das Bancas. Agora, se por um lado vende, por outro não tem anunciante. O NP fechou por falta de anunciante. Porque normalmente o anunciante não gosta de associar a marca às tragédias, notícias ruins. No Rio, não. E o Rio é repleto de jornais populares. Com a capa geralmente cômica ou irônica. E polícia, muita notícia policial, muita notícia esportiva. A ideia do Meia Hora foi essa. Do ponto de vista do conteúdo, a gente conseguia uma bela cobertura policial para São Paulo. Enfim, infelizmente é um prato cheio, cobertura esportiva. A gente tinha uma parceria na época, um jornal que também não deu certo, Marca Brasil, que quem comandava o Marca é o agora saudoso Paulo Júlio Cleman, que infelizmente morreu na tragédia da Chapecoense. Trabalhávamos todos juntos numa redação só. Infelizmente não deu certo pelo comercial. A empresa paulista não aposta em jornal popular. E o jornal fechou do dia para a noite. E aí você ficou sem emprego? Fiquei sem emprego, me vi sem emprego, véspera de carnaval, no meio de uma praça em São Paulo. Quanto tempo você ficou desempregado? Fiquei desempregado 4 horas. 4 horas, olha só. Eu liguei, voltei pro UOL. E lá fiquei mais 3 anos e pouco. Achei legal a forma que você falou, que você chegou lá e falou com o futuro chefe novo, olha... vim aqui pra gente conversar. É o seguinte, senta ali que você já sabe a senha do computador. Sexta-feira eu liguei pra ele, sexta-feira antes do carnaval. Ele falou, olha, faz o seguinte, vamos conversar na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. Vai, curte seu carnaval, brinca, a gente conversa. Cheguei na quinta-feira, e aí como é que vai ser ali? Não. Senta ali no computador, você já sabe a senha, sabe como é que funciona, bem-vindo. Que legal, que legal. Hoje não é bem assim não, né? Não é. Hoje tá difícil o emprego. Como é que tá o segmento nosso? Tá difícil. A gente vê cada vez mais jornais fechando, a gente acabou de falar aqui, Diário Popular não existe mais, NP não existe mais, redações cada vez mais enxutas, demitindo muita gente. Então o jornalista, infelizmente, que quer trabalhar numa grande redação, a chance é pequena. Existe espaço? Existe, mas é cada vez menor. Agora, eu odeio virar para alguém e falar, desiste do seu sonho, vai seguir outra vida. Né? Até porque eu amo o que eu faço, Alberto. Não, com certeza. Eu jamais poderia virar para alguém e falar, não seja, porque eu amo o que eu faço. Como é que nós vamos fazer com o número de jornalistas que são despejados, desculpa a expressão, no mercado pelas faculdades, universidades? Como é que a gente vai absorver? Não tem espaço para todo mundo, né? E acho que é uma coisa importante para quem quer fazer jornalismo, quem quer entrar nessa carreira, entender... É que é muito bacana estar aqui na televisão, aparecer na TV, mas não existe glamour na profissão, né? Essa coisa do glamour. Qualquer um, para mim, para você que é do esporte, você sabe muito bem o perrengue que é você ir para um estádio de futebol, por exemplo. E tem mais, não tem glamour. Esquece final de semana, feriado, Natal com a família, Ano Novo com a família. Você esquece isso. Exatamente. É uma profissão que você tem uma dedicação praticamente 24 horas por dia, né? Agora, você tem esse interesse, você quer informar, você tem interesse por novidades, você lê muito, vai em frente. Bacana, eu amo o que eu faço, gosto muito do que eu faço, não me arrependo jamais. É um sacerdócio. É um sacerdócio. Olha pra mim,
vamos voltar um pouquinho aqui na formação do R7, né? Na composição do R7, que hoje é um portal... É um dos maiores portais do Brasil hoje, né? Da América Latina. Com certeza. Como é que é essa correria, aquela loucura, como é que foi? Eu nunca tinha participado de um projeto de startup de algo, né? Nunca tinha participado do embrião de alguma coisa. Então, quando me chamaram para fazer parte do R7, eu fiquei muito feliz. E esse período da criação, meses antes do portal entrar no ar, foi um período muito gostoso, muito rico, né? Quem comanda hoje o R7 é o jornalista Antônio Guerreiro, diretor da Record, e foi ele que montou toda essa equipe. E montou com uma competência gigantesca, né? Eu lembro que a gente fazia reuniões para dar uma cara para determinadas editorias. É algo curioso, né? Eu não tenho vergonha disso, muito contrário, eu tenho muito orgulho disso. Uma das editorias que eu trabalhei, que eu ajudei a criar, hoje, se não me engano, chama Hora 7. Na minha época, era a editoria de esquisitices. O que é essa editoria? A gente pegava fatos inusitados, notícias inusitadas e trazia para o grande público. Então, eu vou dar um exemplo do que a gente fez. Eu entrevistei, por exemplo, o Bin Laden do Brega, que era um cantor brega famoso no Nordeste, que se chamava Bin Laden. Ou se não, notícias nos Estados Unidos, de fatos inusitados, né? A mulher que casou e teve filho no mesmo dia. E hoje é um sucesso no R7. Até um amigo meu, Marcão, um grande jornalista, e o Fernando Tucori, eles que dão um rumo aí nessa parte do R7. E era muito gostoso você bolar uma editoria, você criar, dar a cara para ela. Depois mudei lá no R7, fui cuidar de economia. E você tentar trazer uma linguagem diferente, mais acessível. Olha, para quem não tem noção, quantas pessoas trabalham num portal, mais ou menos, número aproximado, num portal do nível do R7? Olha, do nível do R7, acho que lá no R7, eu acredito que hoje mais de 50, 60, né? Porque você pega as pessoas que trabalham no R7 em São Paulo, no Rio, Brasília, outras afiliadas que ajudam, parceiros. A internet que ajuda muito, porque, imagino, eu sei o que é fazer programas esportivos no passado e programas esportivos hoje. Hoje o cara senta com o computador ali e tal e acabou. No passado você tinha plantão de futebol, de jogos. Você ficava ligando para tudo quanto é lugar. Quanto tá o jogo aí e tal? O jogo tá. Ele vai, quanto tá o jogo aí? Imagina. Tava hoje... um cara com uma orelha numa rádio e outra orelha na outra. Né? Exatamente. Era glamouroso aquilo, sabe? Tem uma história muito linda. Mas eu imagino assim, um portal do nível do R7, realmente, não fosse a internet, teria que ter 4, 5, 6, 7 vezes mais o número de pessoas. É verdade. E o R7 tem algo muito inteligente também, que é a parceria com sites que não necessariamente são do grupo, mas que viram parceiros do R7. Isso ajuda, né? Eles saí de lá já há muito tempo, mas continuam acompanhando e continuam com grandes amigos lá dentro, né? Acompanhando, torcendo pelo trabalho deles. Você já fez televisão? Nunca fiz. Nunca fez? Não. Fiz bancada no UOL, vídeo. Apresentei programas de vídeo no UOL na bancada. Fui repórter de vídeo no UOL, por exemplo, na eleição municipal, não na do ano passado, na anterior. Fui repórter de vídeo, com link. Mas televisão não fiz. Acompanhei na Record, né? O R7, uma época, a redação ficava no estúdio da Record. Então, o jornal estava lá passando e a gente trabalhando atrás para o R7. Agora, bom, você escreveu, você escreve, você fala... E só não trabalhou em televisão. Não. Qual que é, assim, o preferido do Varela, do Thiago Varela? O que ele gostaria Neto, eu acho que eu não tenho preferido, não, porque em todos os segmentos que eu trabalhei, online, impresso, hoje no rádio, minha matéria-prima é meu texto. O que eu gosto de fazer é escrever. Eu sou locutor formado pelo Senac, tenho DRT de locutora de rádio, adoro fazer rádio, adoro estar com o microfone na frente, acende aquela luzinha vermelha. Para mim, chega a ser emocionante. Mas o que eu gosto, que me dá prazer mesmo, é estar atrás de um computador. Primeiro lugar, é ouvir história. Né? É conversar com gente, conversar pessoalmente, conversar pelo telefone, ouvir boas histórias. E depois, você sentar atrás de um computador e você traduzir essa história para o teu público. Você contar da maneira que você acha que seu público vai gostar mais, ou que a informação vai chegar de maneira mais clara, mais limpa.
É isso que eu gosto, é de escrever, é contar história. Muito bem. E os seus funcionários, digamos assim, né? Os seus comandados ali, hoje o jornalismo, ele, e até por conta, não tem hoje, dificilmente você pega uma empresa que esteja nadando em dinheiro, né? É verdade. No nosso segmento ainda. Então hoje as emissoras e tal, se valem muito de mão de obra inicial, ou seja, de pessoas que querem, que postulam uma possibilidade, estagiários e tal, não sei o quê. Como é que você se sente meio que um professor ali e tal deles? Sim. E quando você trata com estagiários, com estudantes de jornalismo, ali na redação da Brasil eu tenho 5, 6 estagiários, você precisa entender que eles não são formados. E você não pode tratá-los como jornalistas formados. O didatismo na hora de você explicar uma tarefa, ele é fundamental. E eu tento trazer isso, tento trazer não só um pouco da minha experiência para eles, como sentar, ter calma, ter paciência e trazer recursos. Então eu levo muitos livros, muitas referências de áudio, né? Olha, escuta esse cara aqui, ele está lá no Rio Grande do Sul, olha o jeito que ele faz reportagem, então, ouve isso. Entendi. Tiago, o que você acha do sotaque no rádio, quando você fala sotaque no rádio ou na televisão? Eu vou dizer aqui uma historinha bem curtinha para você. Eu sou de Mogi Mirim, meus conterrâneos, grande abraço a Mogi Mirim. Quando eu me mudei para Campinas, há muito tempo, 74, e comecei a trabalhar por aqui e tal, aí o pessoal falava, nossa, Alberto, seu sotaque é muito caipira, você fala muito porta, por quê, e eu falava, mas será que é mesmo e tal, enfim. Aí eu fiquei um tempo por aqui, quando eu ia a Mogi Mirim, os meus amigos se encontravam comigo e falavam assim, ô Bertinho, os caras aqui, rapaz, cara, impressionante como a gente carrega. E eu pergunto a você, quem tem esse sotaque tem que trabalhar contra, como é que é? É o seguinte, eu não sou nem tão radical, mas nem para um lado nem para o outro. Eu tive um professor na faculdade, um âncora de rádio maravilhoso de São Paulo, chama Cal Francisco. Eu sou de São Bernardo do Campo, né? E ele falava, menino, você precisa tirar esse berço, garfo, marmita aí do seu sotaque. Berço, garfo, marmita, não. Eu acho que, assim, se a gente trabalha, a Rádio Brasil é um veículo da região de Campinas, e quem mora na região de Campinas fala berço, garfo, marmita... Fala mesmo? Fala. Eu não vejo problema do meu repórter, do meu apresentador chegar no ar e falar porta, berço, garfo. Agora, a partir do momento que o sotaque atrapalha no entendimento da notícia, no entendimento da informação, aí a gente precisa fazer um trabalho com o repórter ou com o apresentador, né? Se ele come letra, isso dificulta o entendimento. Mas o sotaque em si eu não vejo um problema. Não problema. Sabe que eu tive um querido amigo que foi tão jovem para o céu, o nome dele, meu xará, Alberto Rodrigues. E nós trabalhamos juntos aqui em Campinas, ele trabalhou em São Paulo também. Aí ele se mudou para Portugal, para narrar futebol em Portugal. Ele ficou 6 anos em Portugal. Quando ele voltou, já falava português perfeitamente. Tinha aquele sotaque, aí ele me falava assim, Alberto, eu não consegui, eu fiquei 6 anos lá, difícil devido ao meu sotaque de brasileiro. Aí eu deixei e voltei para o Brasil. E agora não consigo aqui devido ao meu sotaque português. Porque a pessoa pega, né? Convivência, não tem como. Não tem. Mas eu achei muito interessante. Mas a respeito disso, gozado, eu não sei, e eu sei que eu falo, às vezes eu ouço algumas gravações minhas, eu falo, mas como eu falo por quê? Como eu falo porta? Mas eu gosto um pouco mais do sotaque do R mais aberto, né? Adoro o sotaque do carioca, que é uma coisa assim, mas não tem campo, só faltava eu chegar aqui, o Mogi Mineiro, assim, porta, por quê? Não tem sentido. Mas vamos lá, a gente começou a falar e não falou, eu quero que você me fale um pouquinho dos 10 anos depois de 11 de setembro. Isso foi uma experiência muito rica que eu tive na minha carreira, que eu tive essa oportunidade de ir lá para Nova York, conversar com pessoas que foram atingidas diretamente pelo 11 de setembro. Então eu conversei com uma mulher que perdeu o irmão e que falou com o irmão pelo celular
até momentos antes da torre desabar. Olha. Conversei com esse personagem foi tão marcante que eu sou amigo dele até hoje. Um iraquiano que trabalhava no World Trade Center e que se salvou. E que hoje ele é muito grato aos Estados Unidos, virou cidadão americano, mora em Nova York. E ele conseguiu descer rapidamente pelas escadas e se salvou. Também conversei com um americano, filho de portugueses, me deu uma entrevista em português. Pra quem não sabe, Nova York é dividida em Manhattan, Queens, Brooklyn e Staten Island. Aham. Ele passou pelos 4 a pé naquele dia. Olha. Ele não achava, ele desceu, saiu correndo, precisava fugir daquilo e era muita poeira em Nova York por conta daquilo. E ele foi a pé, passou por todos esses bairros, digamos assim, de Nova York, até chegar na casa dele, que era em Nova Jersey. E isso foi muito... Que é um pouco mais distante. Que é um pouco né? mais distante, e teve que ir a pé. Cara, eu fiz isso aí de carro, achei longe, longe. Imagina ele fazendo a pé isso. E foi curioso entender o tanto que aquilo afetou Nova York, que 10 anos depois, a maneira de funcionar da cidade era outra, né? E isso ainda hoje, né? Você vai para Nova York, você vê muito mais policiais armados. Eu estava no metrô de Nova York, eu e meu cinegrafista do UOL. E ele estava segurando a câmera na mão. A gente foi chamado pela polícia, a gente tomou uma bronca duríssima, pegaram o número do nosso passaporte, porque não pode andar com câmera no metrô. E estava desligada. Não guarda na mochila, porque o metrô é um lugar muito visado por terroristas. Então a polícia pensa que se você fotografa, você filma, você pode dar indicativos para os terroristas de onde colocar uma bomba. Olha só, né? Então essa preocupação exacerbada com a segurança em Nova York, isso mudou muito. E eu tentei mostrar para o internauta na época o que tinha mudado dentro da cidade de Nova York e contar histórias de quem foi intimamente afetado por uma tragédia, maior tragédia da contemporaneidade. Né? Nossa, terrível, né? Terrível. Eu me recordo de ter vivido, estava na televisão já, no rádio, na televisão, de ter acompanhado essa tragédia, foi uma das coisas mais tristes. Hoje, se você perguntar, acho que em qualquer lugar do mundo, no Brasil não é diferente. Né? Você se lembra o que você estava fazendo no 11 de setembro de 2001? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, com certeza. Como também eu vou me lembrar que nessa segunda-feira eu te entrevistei e foi realmente sensacional. Embora a gente trabalhe basicamente também no mesmo órgão de comunicação, na mesma casa, mas acho que é a primeira vez que a gente sente conversa assim, bem a miúde, né, Thiago? É verdade, eu gostei muito também. Obrigado, viu, querido? Grande Obrigado experiência. Mesmo. E com toda certeza os nossos telespectadores aqui gostaram muito dessa experiência que você passou, essa vasta experiência que você tem, dessas grandes coberturas que você fez. Parabéns. Viu? Obrigado, Alberto. Obrigado pelo convite. Também gostei muito desse bate-papo. E quando o bate-papo é gostoso, você não sente nem o tempo passar, né? Por isso que ele passou. Meus amigos, eu conversei aqui com o Thiago Varela, coordenador de jornalismo da Rádio Brasil de Campinas. Foi uma delícia falar com ele, um cara sensacional. Não se esqueça que eu volto hoje às 7h05 da noite com o nosso RF Esporte Clube, tá bom? É isso aí, saúde, paz, alegria e muita sorte. Obrigadão, Thiago. Obrigado. Valeu, show mesmo.